Amém, gente? Vocês estão preparados para a palavra de Deus hoje? Vamos lá? Pessoal, só vou deixar no jeito aqui. É um desafio muito grande a gente falar sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje, porque foi engraçado que durante a ministração do louvor, a gente cantou uma canção que é muito real e tem a ver com o tema do que a gente vai falar aqui hoje, que tem coisas que parece que não cabem em palavras, tem coisas que parece que a gente não consegue definir, a gente simplesmente consegue sentir, a gente simplesmente consegue dentro do nosso coração saber que aquilo existe, que aquilo é forte, que aquilo é vivo. E eu vou tentar, pela graça de Jesus, falar sobre algo que a gente só sente, e essa é a realidade. Assim como a gente vê que em filmes, a gente vê em seriados, a gente vê em livros a respeito de reinos. Eu gosto muito dessas histórias com relação a reinos, a reis, a heróis. Eu gosto muito disso. Eu sou fãzaço dessas histórias. E quando a gente observa nesses livros de histórias, cada um desses reinos, cada um desses lugares, eles têm algumas características específicas que identificam, né, e distinguem eles dos demais reinos. Então a gente pode observar, por exemplo, as cores, as roupas, né, as cores que eles usam, as roupas, os brasões, a arquitetura, a linguagem, e tudo isso revela a qual reino essas pessoas pertencem, a qual reino tem a ver com eles, qual eles representam. E nós, como salvos no Senhor, nós temos então agora uma identidade firmada em Cristo, uma nova forma de viver e também uma identidade, uma característica específica do reino de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. A gente já tem falado nas últimas semanas a respeito do reino de Deus, certo? A gente já tem falado que essas características que Jesus tem nos ensinado, elas demonstram como é o reino e distinguem esse reino dos demais reinos que existem na terra. E é muito importante a gente entender cada um desses pontos, porque isso é fundamental para a nossa forma de viver, para a nossa forma de caminhar. Nas últimas semanas, como eu falei, a gente está falando sobre o reino de Deus, e essas características, elas foram ensinadas por Jesus no que nós chamamos de Sermão do Monte, ok? Então, a gente já tem falado algumas semanas a respeito disso. E se por acaso você está chegando agora, a gente viu que tem bastante visitante aqui, então se por acaso você não sabe do que a gente está falando, você não sabe a sequência das palavras que estão sendo ministradas, a primeira coisa que eu aconselho a vocês: corre lá no YouTube, corre lá no Spotify, escutem as palavras, entra lá no site da Alcance, tentem entender e buscar aprender cada uma dessas palavras para a construção daquilo que o Senhor está fazendo. Mas eu vou tentar aqui rapidamente fazer um resumo do que a gente viu até aqui, para a gente poder estar todos alinhados. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Primeiramente, quando a gente fala a respeito do que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte, nós falamos a respeito do reino, certo? Que ao mesmo tempo que está vindo, está por vir, é um reino que já está aqui. Nós falamos sobre um reino que ele é vindouro, ele é cheio de poder, cheio de glória, e ele vem acompanhado do seu rei em vitória. Esse nós clamamos pela volta do rei e pelo retorno do rei. Ó, Senhor dos Anéis aí, para quem pega a referência, fica a dica, fica a dica. Mas nós clamamos pelo retorno do rei. Só que ao mesmo tempo que nós clamamos pelo retorno desse rei, que vai trazer o reino junto dele, nós entendemos que a partir do momento que nós recebemos esse rei no nosso coração, o reino já está aqui, o reino já está presente. Nós falamos então de um reino que ele vai vir, mas de um reino que já chegou, que já está presente. Porque aonde está o rei, aí está o reino. Não faz sentido nenhum a gente falar de reino se não existe rei. Ele é a chave principal, ele é a principal peça nesse quebra-cabeça, nesse jogo de xadrez do mundo. O nosso rei é a principal peça, então só faz sentido ter reino porque nós temos um rei. E o nosso papel então, como participantes desse reino, ou seja, nós que recebemos esse rei no nosso coração, é nós prepararmos o caminho do retorno desse rei.
Por isso, quando nós recebemos o Senhor, quando nós recebemos o Espírito de Deus no nosso coração, nós fazemos parte então de uma classe específica de representantes do reino. Nós somos embaixadores do reino. Nós não somos mais qualquer pessoa, nós somos uma pessoa que representa algo. Então, aonde você vai, o que você faz, o que você deixa de fazer, você está representando algo, você está representando o reino. Então, nós, agora, por sermos embaixadores do rei, a nossa cultura deve ser orientada pela cultura do reino. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de todo um conjunto de coisas. Por exemplo, daquilo que nós cultivamos, daquilo que nós cremos, de como nós vivemos e, é claro, a quem nós cultuamos. Esse foi o primeiro ponto da palavra que foi repassada para a gente. Na sequência, a gente viu também sobre a questão da pobreza em espírito, que significa que aquilo que nos faltava, Deus supriu. Aquilo que nós tínhamos uma necessidade que ninguém conseguiria suprir, Ele supriu, e supriu com abundância, inclusive muito além daquilo que a gente conseguiria conter só para nós. Esse é o Rei, que Ele dá abundantemente para nós. Então, nós éramos pobres em espírito, nós precisávamos desse novo sopro de vida, e é justamente isso que o Rei fez por nós. Ele soprou vida novamente em nós. Então, se nós estamos aqui, é porque nós estamos vivificados com Ele, amém? Logo após isso, nós vimos também sobre o consolo que nós recebemos dEle, esse consolo que só Ele pode dar, e não é um consolo singelo e passageiro, mas é um consolo que Ele transforma as nossas vidas, com impacto agora e com impacto na eternidade também. Esse é o consolo que nós recebemos do Senhor. Nós falamos também sobre mansidão e destacamos que manso é aquele que tem um poder ou um direito sob controle. Isso é extremamente importante a gente entender, porque a partir do momento que a gente tem esse poder, esse direito sobre controle, a gente joga então, entrega ele para Deus. A gente confia que Deus responderá em nosso lugar. A gente entende o nosso papel de confiar em Deus e entregar para Deus o controle de todas essas coisas. E isso faz com que a gente saia dessa cadeira de juiz e tome o lugar de advogado. A gente sai do lugar daqueles que julgam e passam a ser aqueles que defendem, aqueles que ajudam. Isso é extremamente importante, é isso que Jesus nos ensina, porque Ele transforma em nós, Ele cria em nós um coração clemente, um coração benevolente, e esse lugar de benevolência, de clemência, nos leva para um lugar de intercessão, e assim, obviamente, a gente consegue desfrutar da recompensa que Ele tem para nós, e essa recompensa é algo que a gente simplesmente herda. Uma herança, quando a gente recebe, ela não é algo que você constrói, a gente recebe algo que alguém construiu, a gente simplesmente desfruta daquilo. Então, a partir do momento que a gente entende esse princípio e a gente entrega para o Senhor o controle de todas essas coisas, nós então podemos efetivamente desfrutar do que Ele construiu para nós. E para finalizar então, o que nós vimos até aqui, nós falamos na última mensagem aqui no sábado passado, sobre o princípio de que o nosso dever é maior do que o nosso direito, ok? Quem lembra disso aqui? Aí, ó. O nosso dever é maior do que o nosso direito. E quando Jesus ensina então que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, ele está se referindo à justiça num ponto não de você promover a execução dos seus inimigos. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando de uma fome e de uma sede pela palavra de Deus, de um desespero pela palavra de Deus e por aquilo que somente Ele pode oferecer. Então, a partir desse momento, a nossa busca é ser saciado por aquele que só Ele pode saciar, só Ele pode trazer para a gente essa fome saciada, certo? E hoje nós vamos conversar sobre mais uma característica da cultura desse reino que Jesus nos ensinou. Amém? Vamos lá então? Bora, quem está com a Bíblia aí no jeito, já liga ela, já abre ela. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 1 e 2, e aí depois a gente vai pular para o 7, tá bom? Vamos lá, Mateus 5, 1
e 2 e depois a gente vai pular para o 7. Quem achou diz Charabás. Quem não achou diz misericórdia. Que bom, viu? Ninguém está precisando de misericórdia, que benção. Vamos lá. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse, agora vamos pular lá para o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar para Deus só para a gente invocar a presença dEle, para Ele falar um pouco mais sobre isso para a gente, vamos lá? Jesus, nós, nessa noite, Pai, nós realmente nos assentamos aos Seus pés, Senhor, para aprender do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que realmente, Pai amado, somente aquilo que vem do Senhor permaneça e se estabeleça, Senhor. Pai, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, Pai amado, para que a gente possa realmente, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer nos explicar, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Jesus, é realmente um grande desafio, Pai, entender coisas que muitas vezes a gente só sente, mas no Senhor a gente tem a graça para poder receber isso. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Ser misericordioso conosco, Pai, nos ajuda a entender o que o Senhor tem para nos ensinar, para a gente receber essa porção que o Senhor tem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, como a gente estava falando, o tema da mensagem de hoje é misericordiosos. É sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre como funciona a misericórdia nesse reino maravilhoso de Jesus. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o A.W. Tozer. Ele tem livros fantásticos. Se você não conhece, eu já dou a dica aí para você conhecer. E enquanto ele falava sobre o sermão do monte, quando ele falava sobre as bem-aventuranças, ele destacou algo que é muito importante, que ele diz o seguinte: se nós pegássemos as bem-aventuranças que Jesus está ensinando e a gente invertesse cada uma delas, cada um dos pontos que Jesus ensinou, se a gente invertesse, esse fato de inverter ia refletir como que é a cultura externa ao reino de Deus. Ela reflete a cultura e o modo que o mundo caminha. Porém, nós estamos falando do reino de Deus, de como é a cultura do reino de Deus. Então nós não podemos mais tomar a forma do mundo, nós não podemos mais caminhar como o mundo caminha, não podemos mais pensar como o mundo pensa. A nossa identidade está formada no reino. Por isso que, por exemplo, quando a palavra fala lá em Romanos 12:2, se você for rápido de endereço, abre aí ou deixa anotado. Romanos 12:2 diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse texto é muito interessante porque ele destaca onde precisa ter uma necessidade de mudança, e a palavra fala sobre a necessidade de mudar a nossa mente. Para vocês terem uma ideia, o pai da psicanálise, que é Sigmund Freud, ele tem um pensamento, ele tem uma frase que é justamente o seguinte: que o pensamento é o ensaio da ação. Isso significa que antes de nós tomarmos qualquer atitude, antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente primeiro pensa ela. A partir do momento que a gente pensa, a gente então torna a realidade. Por isso da necessidade de a gente entender que quando o Senhor fala que nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos estar disponíveis para que Deus mude a nossa mente, transforme o nosso modo de pensar, porque esse é o caminho para que as nossas atitudes também sejam transformadas. Vocês estão comigo? Amém? Fechou. Então, gente, é necessário nós sermos moldados, nós tomarmos a forma do reino de Deus e não mais a cultura ao nosso redor. Nós precisamos pensar a partir de hoje como o rei pensa. Os nossos pensamentos não devem ser mais como um filho desgarrado pensa, como alguém que não teme a Deus pensa. Nossos pensamentos precisam ser iguais ao do rei, a esse rei que nos ensina, que nos mostra esse reino invertido, que não faz sentido na cabeça dos outros. Mas esse rei, ele tem uma graça especial para derramar nas nossas vidas. E a realidade é que a forma que o mundo tem é totalmente contrária ao formato que Deus estabeleceu. Então, quando, por exemplo, a Bíblia fala que as coisas de Deus são loucura para o mundo, é claro que são loucura, porque as pessoas elas não conseguem entender, elas não têm a revelação, não conseguem perceber o coração e a vontade do nosso rei.
Olha o privilégio que nós, como os filhos de Deus, aqueles que já estão habitando no reino de Deus, o privilégio que nós temos de poder entender como Ele pensa. E claro que vai ser loucura para o mundo, porque realmente eles não entendem. Só que uma questão que a gente vê muito, e a gente precisa se atentar, é que muitas vezes nós mesmos, que estamos no reino de Deus, nós que participamos do reino de Deus, muitas vezes a gente, por não entender isso, a gente acaba não participando de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A Fran falou um pouquinho antes aqui na palavra da oferta sobre isso, de que quando a gente entende que aquilo que o Pai nos deu também é nosso, a gente pode desfrutar disso. Se a gente não desfruta dessa herança que nós recebemos, que diferença faz? Então é necessário que nós entendamos que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E para entender isso, nós realmente precisamos nos entregar ao Senhor e pedir misericórdia para Ele, pedir que Ele transforme a nossa vida, que Ele nos ajude a receber aquilo que, até isso a gente precisa dEle, porque tudo vem dEle, amém? E começando do começo, vamos lá, vamos trazer um pouco de significado aqui para a palavra misericórdia, vamos estudar um pouquinho. No português, a palavra misericórdia, ela vem da junção de duas palavras latinas, ok? Vem da palavra miseratio, vamos ver se meu latim tá bom aí, qualquer coisa alguém me corrige aí, né? Miseratio, que é uma derivação da palavra miserere, e significa compaixão, ok? Então o primeiro ponto da misericórdia, pensando na palavra em português, é compaixão. A segunda palavra é cordis, que significa coração. Logo, misericórdia significa um coração, tem a ver com coração compadecido, no sentido de a gente ter compaixão pelo sofrimento, pela dor de alguém. Só que a gente sabe, né, pessoal, que a Bíblia não foi escrita em latim, muito menos em português, certo? E quando a gente observa, por exemplo, nas Escrituras, principalmente no Velho Testamento, o significado de misericórdia, a gente encontra 3 significados principais. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, porque eles são fundamentais para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa noite. O primeiro significado, a primeira palavra ou tradução de misericórdia é a palavra rehem. Rehem. Cara, estou muito top no meu aramaico, né? Esse termo significa ventre. A primeira menção à misericórdia, a primeira palavra relacionada à misericórdia tem a ver com ventre. Quando a palavra fala sobre ventre, ela fala sobre as profundezas. Salmo 139 fala que das profundezas, no escuro, no secreto, Deus nos teceu na barriga das nossas mães. Então, quando a palavra fala sobre ventre, ela está falando sobre coisas profundas. Então, o primeiro significado da palavra rehem, de misericórdia, tem a ver com esse ventre, que tem a ver com uma compaixão materna. É esse o sentido de uma compaixão materna, um sentimento maternal ou até um sentimento fraternal. E num exemplo prático da Bíblia, a gente consegue perceber esses termos sendo utilizados quando é falado a respeito da bondade de Deus. É uma bondade como de uma mãe que carrega um filho no seu ventre e ama ele e cuida dele, protege ele. Esse é o significado da misericórdia nesse sentido. A outro significado de misericórdia vem da palavra hesed. Basicamente, esse termo significa uma força permanente, já que a raiz dessa palavra tem a ver com intensidade, ok? Misericórdia tem a ver com uma força permanente e intensidade. Ela expressa uma obrigação entre duas partes. E quando a gente pensa no exemplo bíblico para isso, a gente começa a pensar em como Deus é, em como Deus se relaciona com relação às suas promessas, aos seus pactos, às suas alianças. A palavra de Deus deixa muito claro que o Senhor, Ele não falha, o Senhor, Ele não rompe uma aliança, Ele não quebra uma aliança, porque a aliança é perpétua, é uma coisa constante. E misericórdia tem a ver com isso, é essa característica que vem de Deus, algo constante. A principal ideia aqui é que misericórdia é um amor constante, ou seja, é como o Senhor, é imutável, é permanente. A terceira palavra é a palavra Hanã, e esse é um termo geralmente traduzido como misericordioso, né? Ou seja, alguém que exerce misericórdia, que tem o ato de ser misericordioso, tá? Então, isso tem a ver, algumas traduções aparece como graça e como favor também.
Então, essas são as 3 principais formas como a gente vai ver misericórdia na Bíblia. E a primeira vez que aparece a palavra misericórdia ou misericordioso é lá em Gênesis 19:16, certo? Quando a palavra está falando a respeito da família de Ló sendo resgatada, né, sendo retirada de Sodoma, porque Deus ia destruir. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas mais para frente. Porém, ainda que a Bíblia cite que o primeiro lugar onde aparece misericórdia é em Gênesis 19, o primeiro ato de misericórdia, o primeiro misericordioso, apareceu lá no Jardim do Éden ainda. Isso aconteceu logo após a queda do homem. A palavra de Deus vai dizer então que o homem é criado, certo? A imagem e semelhança de Deus, e o homem peca. A partir do momento que o homem peca, o homem deixa de aproveitar, de desfrutar de várias coisas, inclusive de uma facilidade maior em obter o seu sustento. A palavra fala então que o homem, a partir disso, a partir desse momento que ele peca, ele precisa então, com a força do seu braço, adquirir pão para se alimentar. Só que a palavra também fala que isso não é o suficiente. O pão que nós produzimos não é o suficiente mais para saciar a nossa fome. Nós falamos sobre isso nas últimas mensagens. Porque a palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, amém? Então, ainda que a gente possa produzir coisas no nosso braço, na nossa força, isso não vai ser suficiente. A gente precisa de algo maior, nós necessitamos de algo maior que nós não podemos suprir. Só tem um canal que vai nos trazer isso, e esse canal é Jesus. Esse canal é a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim como o homem ele não consegue resolver essa questão, não consegue sobreviver só de pão, mas ele tem a necessidade da palavra de Deus, é necessário então que um ato de misericórdia venha à tona, é necessário que exista um ato de misericórdia para trazer novamente o homem para esse lugar de volta com Deus, porque o homem não consegue fazer isso. E para que novamente a gente possa ser saciado da fome, a gente depende única e exclusivamente de Deus. Então assim, abre a sua Bíblia lá em Gênesis 3, que a gente vai ler a declaração de Deus para Adão e para Eva, e para a serpente também, sobre essas coisas que a gente está falando. Gênesis 3, a partir do verso 14, a gente vai ler do 14 ao 17. Para a gente entender aqui, esse aqui é o momento em onde Deus está dando as consequências pelo erro e pela falha do homem, tá? Só para a gente entender, essas são as consequências. Então, o Senhor Deus disse à serpente, versículo 14: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Versículo 15: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Versículo 17: e Adão disse: por ter dado ouvido à voz da mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Pesado isso, né, gente? A gente pode, muitas vezes sem entendimento, ler essa história e realmente ficar chocado, porque, poxa, cara, é pesado isso que Deus falou. Só que a gente pode até, de repente, começar a se questionar de algumas coisas. A gente sempre ouve falar, eu pelo menos sempre ouvi falar, que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Mas a pergunta muitas vezes que a gente pode ter é: mas como que Deus, que é misericordioso, que é amor e tal, como que ao mesmo tempo que Ele é misericordioso, Ele dá uma declaração dessa para Adão e Eva? Como que Ele, vamos dizer assim, Ele amaldiçoa Adão e Eva dessa maneira? Onde está a misericórdia nesse caso? Primeira coisa importante para a gente entender. Gente, misericórdia não é isenção de consequências ou de julgamento, mas sim ela é isenção da condenação que esse juízo pode trazer para a gente. A misericórdia que a gente observa nesse momento aqui, nessa passagem, está ali no versículo 15, só para a gente ressaltar, diz o seguinte: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o, artigo definido, o descendente dela.
Quando a palavra fala sobre o descendente, neste exato momento a palavra de Deus está sendo liberada. Nesse exato momento a misericórdia de Deus está entrando em ação. Nesse exato momento está sendo declarado para aqueles que estão ali e para todos nós que estamos ouvindo isso, de que haveria um Salvador que viria no nosso lugar, que esmagaria a cabeça da serpente e nos traria salvação. Então aqui é o primeiro ato de misericórdia que a gente recebe, é justamente Deus suprindo uma necessidade que nós não conseguiríamos mais fazer. A palavra fala então que a partir do momento que nós temos acesso a essa salvação, a nossa vida muda, a condenação já não cai mais sobre nós, o juízo que viria pelo pecado não cai mais sobre nós quando a gente entrega a nossa vida a esse Rei, a esse Senhor que nos salva. Então, é muito importante a gente perceber que Deus aqui Ele já liberou a palavra. Ele liberou a palavra de misericórdia para a nação, para o povo. Isso é muito importante a gente perceber. A palavra fala em Tiago 2,13, você não precisa abrir. Ele diz o seguinte: porque o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E é exatamente isso que aconteceu. Receber misericórdia não significa que nós não enfrentaremos as consequências pelas coisas que acontecem na nossa vida, mas significa que nós não seremos condenados com o mundo. A gente cantou isso um pouco mais cedo, inclusive. Olha só. Receber misericórdia não significa então que nós não enfrentaremos as consequências, mas nós não seremos condenados com o mundo. E ainda que nós tenhamos que enfrentar cada uma dessas consequências, isso também não significa que nunca mais nós alcançaremos misericórdia em Deus. Porque às vezes a gente pode pensar: puxa vida, eu errei, eu falhei, eu não estou recebendo misericórdia de Deus. Não, isso não é uma verdade. A palavra fala em Lamentações 3, 22 e 23 o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos com o mundo, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. As consequências também, a gente pode entender que as consequências de algo que a gente faz, elas são uma forma de Deus exercer misericórdia. Sabiam disso? Quando a gente passa pelas consequências de um erro, de uma falha, é uma forma de Deus expressar misericórdia. É como se fosse um alerta: ei, não faça isso nunca mais. É como se a gente colocasse a mão num fogo, certo? E sentisse o calor ali, queimasse a nossa mão. A próxima vez a gente não ia colocar a mão novamente no fogo, porque a gente sabe que isso ia doer. Só que para saber que ia doer e para a gente mudar a nossa vida, para não colocar a mão ali mais, o que poderia piorar inclusive a situação da nossa mão, a gente sente dor. Essa dor é consequência de algo que a gente fez, entende? Isso não é para o nosso mal, isso é para que a gente aprenda e nunca mais volte a fazer a mesma coisa. Então, se tem consequências que às vezes a gente está colhendo, é de coisas que a gente plantou, mas entender que o Senhor tem graça sobre isso, que a partir do momento que a gente se arrepende, que a gente entrega isso para o Senhor e aceita essa misericórdia, a gente não volta a cair no mesmo erro. Então, nessa história que a gente estava contando aqui, de Adão e Eva, a misericórdia triunfou sobre o juízo, porque tudo que aconteceu ali, após isso, o fato de o homem não então conseguir aproveitar mais da forma como ele conseguia aproveitar do Senhor, ele precisar com a força do seu braço poder buscar o pão para se saciar, isso mostra e nos leva para um lugar de dependência em Deus. Todas as coisas que acontecem nos apontam para o Senhor, e a gente precisa entender isso, amém? Deus sabe que o homem por si só não conseguiria fazer o caminho de volta, não adianta. A gente pode tentar, a gente pode fazer o que for. O homem por si só, por muitas vezes até tentou fazer o caminho de volta, mas não conseguiu. Então, Deus ele tem compaixão da humanidade e Ele supre a necessidade que o homem não conseguiria suprir, revelando então o livramento através de Jesus, pisando na cabeça da serpente. E essa, gente, é a grande diferença quando a gente observa do reino de Deus e do reino do mundo. No reino do mundo não existe isso. Se você errou, já era. Ninguém é misericordioso com você. Se você falhou, você tem que simplesmente receber aquilo ali e já era. E acabou. Agora com o Senhor, além de obviamente você pode até sofrer a consequência, mas o Senhor ele quer te levar para um lugar que você nunca mais venha cair naquilo. Agora o mundo não está nem aí, não liga. E essa é a diferença do reino. Essa é a diferença do nosso rei. O primeiro ato de misericórdia começou com o nosso rei. E pois tudo vem dele, que a palavra fala, né? Tudo vem dele, é por ele e para ele. Então, para a gente explicar um pouquinho mais a respeito desse tema, depois dessa introdução, um pouco sobre o que a gente já está falando, e sobre o que a Bíblia fala um pouco sobre misericórdia, de onde se originou isso,
Eu quero poder explicar um pouco também sobre misericórdia através de 2 exemplos em 2 perspectivas diferentes, mas que também interligadas, tá? A gente vai falar da perspectiva do rei, então de como o rei age com misericórdia, como é a visão dele, como o rei pensa, lembra que a gente falou no início? Como o rei pensa, e a segunda forma é como aquele embaixador do reino pensa, como o embaixador do reino vive. Nós então, a partir do momento que recebemos o Senhor na nossa vida, nós somos embaixadores dele. Então, a gente vai falar sobre essas 2 perspectivas, ok? Abre sua Bíblia lá também em Mateus 18. Vamos lá. Vou abrir a minha também aqui. A gente vai dar uma passeada na Bíblia hoje, gente. Quem aqui ama a palavra de Deus? Vocês estão desanimados, gente? Não, então tá bom. Vamos lá, Mateus 18. Mateus 18. A partir do verso 23. Ok? A partir do verso 23. Essa é uma parábola bem conhecida de Jesus, que diz o seguinte, ó, a gente vai ler até o versículo 25. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés deles, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Uau! Gente, nessa parábola aqui, conhecida como parábola do credor incompassivo, Jesus ele fala então do reino dos céus, ele faz uma comparação com o rei, certo? Aqui na tradução está como um senhor, mas também tem traduções que está como rei. E esse rei ele deseja acertar as contas com o servo que estava lhe devendo. Um desses servos devia 10.000 talentos. A gente já vai fazer um comparativo para vocês entenderem o que é essa quantia. E como o servo então não tinha como pagar, ele é uma tradição, é um costume da época, você começava a fazer a venda das coisas que você tinha. Você vendia, vamos imaginar, o seu carro, você vendia a sua casa e ia tentar pagar a dívida. Só que a partir do momento que você não tinha mais o que vender, você virava moeda de troca. Você, a sua família, os seus filhos viravam moeda para poder pagar essa dívida. Então, a Bíblia fala que esse homem que tinha essa dívida com o rei, ele simplesmente perdeu tudo que tinha, a ponto de ele perder a liberdade dele e ele e da família dele se tornarem escravos. Olha o rolê que esse cara se meteu. Então ele perdeu tudo que tinha. Então o servo, ele prontamente se prostrou diante do rei e ele suplicou por misericórdia. A palavra diz que ele disse para Deus assim: tem paciência comigo, me dê tempo para pagar a dívida. Me dê tempo, mas tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Isso está lá em Mateus 18, 26. E o rei, olhando para esse servo, o rei que tinha o direito de receber essa dívida, a palavra fala que o rei teve muita compaixão, ele cancelou a dívida e o deixou livre. Uau! Para a gente entender o tamanho dessa dívida, a palavra fala que o servo ele devia 10.000 talentos, certo? Um talento, ele era a mais alta unidade monetária na época. Para você ter uma ideia, o talento ele equivalia a 6.000 denários, ok? Um denário era o valor pago por um dia de trabalho. Um dia de trabalho do homem era pago por um denário. Então, um talento só era o equivalente a 6.000 dias de trabalho. Pega essa. Só que esse rapaz aqui, ele devia 10.000 talentos. É muita coisa, gente. É muita coisa. Alguns comentaristas bíblicos, eles arriscam uma projeção de quanto seria essa quantia nos dias atuais, né? Fazendo uma conversão até para o salário mínimo brasileiro. Vamos imaginar que isso aqui seria como se fosse o salário mínimo brasileiro, acho que está 1.212, se não me engano, né? Então, fazendo uma conversão, a dívida dele seria o equivalente a 3 bilhões de reais. Rapaz, 3 bilhões de reais. Eu não sei nem o que comprar com 3 bilhões de reais. Ou melhor, não sei o que não comprar, acho que dá para comprar tudo com 10 bilhões de reais. Impressionante. Então, se a gente parasse para pensar, gente, se alguém devesse para você esses 3 bilhões de reais,
Primeiro que para a gente, né, poder emprestar 3 bilhões de reais, a gente deveria estar bem, né? Então, né? Ok, beleza. Mas assim, se alguém devesse 3 bilhões de reais para você e não pagasse, e aí, você perdoaria essa dívida? Você fala, não, cara, vai tranquilo, tá em paz, tá suave, de boa. Pesado, né, gente? Só que, sabe o que é mais intrigante dessa história? Que uma coisa muito curiosa, assim, e isso revela o coração de Jesus, assim, que é muito massa. A Bíblia não explica, ela não cita em nenhum momento, Jesus não cita como esse servo adquiriu essa dívida. Em nenhum momento é dito como ele acumulou uma dívida desse tamanho de 3 bilhões de reais, que seria o equivalente a nós. Sabe por quê que a Bíblia não cita isso? Porque isso não é relevante. Não importa. E gente, se a gente conseguisse entender o coração de Jesus aqui, dizendo que, cara, não importa a dívida que você tem com Ele, não importa o que você fez, não importa o quão grande ou profundidade você se enfiou, não importa. O mais importante para Jesus é ver o servo dele se ajoelhando diante dele, clamando por misericórdia, pedindo ajuda, pedindo socorro, e o coração de Jesus então se compadece. Ou seja, gente, não importa o peso, cara, não importa como a gente acumula as dívidas que a gente tem, Jesus ele não está nem aí, cara. O importante para Ele é que o nosso coração esteja completamente rendido aos pés dEle, que a gente busque no Senhor essa graça de Jesus me ajuda, eu não consigo, eu tenho uma necessidade, eu não consigo resolver essa dívida, se possível tenha paciência comigo, me dê tempo. Cara, para vocês terem uma ideia, se ele fosse pagar, se ele ganhasse um salário mínimo, esse servo aqui, e ele fosse pagar a dívida dele, fazendo uma conta assim por cima, ele levaria mais ou menos uns 20 mil anos para pagar. Nem a Rainha Elizabeth viveu tanto, cara. Rapaz, meu Deus, cara, olha isso. Olha, Jesus é bom demais. Ele realmente não se importa com o tamanho da nossa dívida, Ele só se importa com a gente com o coração rendido, prostrado diante dEle, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo o quanto Ele é importante para nós e quanto nós precisamos dEle. O rei, ele tinha todo o direito de cobrar a dívida, e aquele servo, ele tinha o dever de pagar essa dívida, mas o rei abriu mão do direito dele. Aquele rei, ele abriu mão do direito dele para agir com misericórdia. A palavra fala em Efésios 2:5, nós podemos ler que nós fomos salvos porque Deus foi rico em misericórdia com cada um de nós. Em outras palavras, a palavra de Deus diz que é impossível ser salvo sem a misericórdia de Deus, e a salvação é um presente não imerecido, que nós recebemos da palavra de Deus, da parte de Deus. A gente pode entender que misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merecia. Graça é a gente receber aquilo que a gente não merecia. Existe uma diferença nessas duas coisas, mas Deus é tão massa que Ele consegue unir essas duas coisas e transformar isso em amor e salvação para cada um de nós. Isso é fantástico. Ou seja, mostrar misericórdia para as pessoas, ela não é uma condição para que a gente receba misericórdia. É importante a gente entender isso. Por mais que é algo que só vem de Deus, a gente recebe misericórdia que vem de Deus, é um dom gratuito de Deus, a gente não depende de nós, não é por mérito nosso, é simplesmente pelo amor derramado na vida dele, não é porque a gente merece, é porque ele nos ama. Então, mostrar misericórdia para as pessoas não é uma condição para nós recebermos a misericórdia de Deus, mas ela é uma prova de que nós já recebemos. Quando a gente age com misericórdia, significa, é uma prova dizendo assim, ó, eu recebi misericórdia da mesma forma como eu recebi, eu dou também. Aquilo que a gente recebeu de graça a gente também dá. Esse é o coração do nosso rei. A gente precisa evidenciar que nós recebemos misericórdia. Então, se nós somos pessoas que recebemos a misericórdia e continuamos recebendo,
né? A palavra de Deus diz que a misericórdia se renova a cada dia, porque nós precisamos que ela se renove, porque senão a gente vai ser condenado com o mundo. Então a gente continuamente continua recebendo. A gente precisa, então, é dever nosso agir em misericórdia com o próximo. Esse é o nosso dever, não é uma opção, esse é o nosso dever. E voltando ao texto, então, que a gente estava lendo ali do credor incompassivo, a gente pode continuar ali, vamos voltar para o texto. A partir do versículo 28, diz o seguinte: saindo, porém, aquele servo, esse que foi perdoado da dívida, encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que estava abaixo dele, ele era senhor sobre esse conservo. Então, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lembra? Denário é 1 dia de trabalho. Ele devia 100 dias de trabalho. Fazendo um rachidinho ali, corta para lá, corta para cá, certo? Calculando que a gente trabalha, digamos, 22 dias no mês, do mês de 30 dias, considerando que a gente não trabalha final de semana, ok? Isso daria o equivalente a R$5.500. Vocês lembram quanto que era a dívida do servo inicial? Quanto que era a dívida inicial? 3 bilhões. A dívida desse conservo dele era o equivalente a R$5.500. E olha o que ele fez. A palavra fala então que ele saiu de encontro, encontrou um seu conservo que lhe devia 100 denários. Continuando aqui no versículo 28. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu aos pés dele e pedia: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Gente, aqui ele está fazendo exatamente a mesma coisa que esse servo fez lá com o rei. Ele está fazendo a mesma atitude, é a mesma coisa. Ele está se ajoelhando, está pedindo misericórdia, está pedindo redenção. Só que a palavra fala aqui, no versículo 30, ele, porém, não quis. Pelo contrário, ele foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Versículo 31 diz: vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, primeiro servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Uau! Olha a reviravolta na vida desse cara. Quando a palavra fala que esse servo mau, ele encontra o seu conservo, ele começa a sufocar ele, e falando: pague o que você me deve. E esse outro servo, ele age da mesma forma como ele, pediu misericórdia, ele pediu clemência para ele, ele age de uma forma totalmente contrária à forma como ele recebeu. Ele agiu de uma forma totalmente contrária, ele não exerceu misericórdia da mesma forma como ele recebeu. E o rei, vendo isso, ele se indignou, a palavra fala. E por ter se indignado, ele mandou esse servo que tinha recebido misericórdia para a prisão. A gente tem algo e tem uma chave extremamente grande aqui, que o Senhor tem para nos ensinar. Esse servo, ele deveria ter usado de misericórdia com o seu conservo, da mesma forma que ele recebeu misericórdia antes. Mas eu vou ler o que novamente a gente já leu em Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A mesma palavra que nos ensina que misericórdia não é isenção das consequências, mas ela é isenção da condenação. Ela está mostrando que esse cara que não exerceu misericórdia como ele deveria ter exercido, ele então passou o lugar de misericórdia e foi direto para o lugar da condenação. E, gente, isso não pode acontecer nas nossas vidas. Mas eu tenho uma notícia boa, pelo menos, em relação a isso. Enquanto há tempo, a gente pode clamar por misericórdia de Deus. Enquanto há tempo, a gente pode orar, porque, como eu falei, como a palavra fala, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de a gente se arrepender. Hoje é o tempo de a gente clamar por misericórdia. Amém?
Em 1 João 3,17 diz o seguinte: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Atenção aqui, fechar-lhe o coração, não é fechar a janela do carro, não é fechar a porta da sua casa, é fechar-lhe o coração. Isso envolve tudo, é muito mais que fechar uma porta, uma janela. Então, aquele que possui recursos deste mundo e viu seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A misericórdia, gente, é puramente um ato de amor. É algo que evidencia de forma tangível, de forma palpável esse amor. Esse tipo de amor que é misericordioso nesse nível não existe nesse mundo. Não existe. A gente pode procurar como for, a gente só vai encontrar engano. Mas nesse nível, nessa profundidade não existe. É realmente uma loucura. E é loucura mesmo, né? E por falar em loucura, eu quero falar de um cara, de um homem que ele é louco, apaixonado por Deus, um verdadeiro cidadão de Deus, do reino dos céus. E a gente vai para o segundo ponto, que é da perspectiva do embaixador do reino. A gente vai falar sobre esse cara. A gente vai falar sobre Abraão. Gente, prestem muita atenção nas atitudes de Abraão. Prestem muita atenção na forma como ele pensa, na forma como ele age, na forma como ele reage às coisas. E vocês vão perceber a cultura do reino expressa na vida dele de diversas formas. A história, a gente vai falar sobre Abraão e vai falar sobre Ló, que é o seu sobrinho, né? E a história deles inicia lá em Gênesis, nos capítulos 11 a 14, ok? E vai para o capítulo 18, capítulo 19 também. E a palavra fala que Ló, ele era sobrinho de Abraão, certo? Ele era, o pai de Ló era Harã. E esse pai, ele morreu antes da família sair de Ur dos Caldeus, que é o local onde eles moravam, né? Então, Ló, ele tinha perdido o pai dele e ele estava com o tio. E o tio, Abraão no caso, ele convidou Ló para caminhar com ele, para ir nas jornadas dele, para onde ele ia avançar junto com a família dele. Então, ao lado do seu tio, a palavra vai dizer que ele se tornou muito rico, ele acumulou muitos bens, a ponto de vocês terem uma ideia, que os rebanhos eram tão grandes dos dois, que começou a ter confusão entre os pastores dos rebanhos, porque, né, porque você está pegando no meu aqui, não sei o que, no outro lá, e tal. Começou a dar encrenca entre eles. Tamanho eram os rebanhos que eles tinham, tamanho era a prosperidade que eles tinham. E realmente começou uma briga muito grande entre os seus pastores de rebanho. E para evitar mais esse conflito, e para resolver, não só evitar, mas resolver, Abraão, ele tomou uma decisão. Ele pediu para que Ló se separasse dele, certo? Dessa forma, cada um iria para um lado e eles, né, se um fosse para um lado, outro iria para o outro lado, e ia resolver essa situação. Entendendo uma questão de tradição, uma questão de respeito também, o mais velho ou o líder tinha o direito de escolha. O líder era aquele que definia: a gente vai para cá, a gente vai fazer isso, eu escolho aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, nesse caso, Abraão tinha esse direito de escolha, que a gente já vai falar que tipo de escolha é essa. Quando eles conversaram, eles decidiram ali: olha, você vai para um lado, eu vou para o outro. A escolha, o direito de escolha estava sobre Abraão. Só que a palavra fala algo muito interessante, que ele, mesmo que tenha esse direito de escolha, a palavra fala que ele abriu mão disso. Ele abriu mão desse direito e permitiu que o seu sobrinho Ló escolhesse primeiro. Vamos lá, Gênesis 13, se você quiser abrir aí, Gênesis 13, a partir do verso 8, a gente vai ler 4 versículos. Diz o seguinte, eu vou ler só para a gente não perder muito tempo, tá? Então, Abrão, aqui era Abrão ainda, disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. A palavra fala no versículo 10. Ló ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. E isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro.
Aqui, Abraão ele abriu mão então do seu direito de escolha e deu, né, esse direito para Ló. O que é interessante a gente pensar que Abraão ali ele não só abriu mão do seu direito, mas ele preferiu o seu dever. Lembra que ele convidou Ló para caminhar com ele? Lembra que ele é o tio responsável, a figura de responsabilidade sobre ele? E o dever de Abraão era cuidar do seu sobrinho. O dever de Abraão era cuidar da sua família. Então ele abriu mão desse direito, né, e assumiu o seu lugar de dever e fala, escolha para onde você quiser ir. Você tem essa opção. Ele preferiu fazer isso. E a primeiro momento, quando a gente para pensar um pouquinho, a impressão que dá é que Abraão ficou no prejuízo no final das contas. Olha só. Ló, ele escolheu os campos verdes, as melhores terras. A Bíblia, claro, não define bem isso, mas eu fico pensando que deveria haver, visualmente, alguma diferença entre essas terras. Porque quando a palavra fala ali, né, que Jó, ele ergueu os olhos e ele viu toda aquela campina verde e reconheceu ali é como o jardim do Senhor. Esse jardim do Senhor é uma clara referência ao jardim do Éden. Então, ele olhou, ele escolheu, ele falou, eu vou para esse lado aqui, porque esse lado é bem melhor. Logo, se existe um lado bem melhor, existe um lado que não é tão bom assim. Então, aquele que abriu mão do seu direito, teoricamente, teria recebido prejuízo. Mas olha só o que aconteceu. Gênesis 13, 14 e 17. A gente vai ler. Então, Gênesis 13, só na continuação ali, a palavra diz o seguinte: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos, a mesma coisa que Ló fez, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Não é só uma direção, são as 4 direções. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você, e a sua descendência para sempre. Olha a palavra de Deus declarada sobre a vida de alguém misericordioso, de alguém que entrou num lugar de graça. Esse cara, por isso que eu falo que Abraão é demais, ele entendeu a questão da mansidão. E a recompensa da mansidão é você herdar algo que você não construiu. Quem construiu foi Deus, e Deus acabou de dar uma herança para Abraão aqui. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Versículo 16: farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Isso significa uma coisa, gente: quando nós entregamos então o controle que está nas nossas mãos, nós entregamos para Deus, Ele responde em nosso lugar. E essa resposta é uma confirmação da promessa que Deus tinha nas nossas vidas. E continuando a história ali, a Bíblia vai dizer então que Ló, ele se separou de Abraão e ele foi viver nessas campinas do Jordão, num lugar chamado Sodoma, ok? Sodoma. E depois que Ló ele se estabeleceu nessa cidade, a palavra fala que um tempo depois houve uma guerra entre Sodoma e Gomorra, essas 2 cidades. Eles se juntaram com outras cidades e foram enfrentar um rei, que é um nominho difícil de falar, Kedorlaomer. Ó, nome bom, filho, para batizar o nome do filho, né? Kedorlaomer. A palavra fala então que houve uma guerra entre essas cidades e esse rei, e nessa disputa esse rei venceu. A partir do momento que ele venceu, ele saqueou todas as cidades, Sodoma, Gomorra, todas as outras cidades, e ele levou Ló e a família dele como prisioneiros. Olha que punk isso. A palavra fala então que assim que Abraão soube disso, instantaneamente, ele juntou os seus guerreiros e ele foi ao ataque contra o exército inimigo. Abraão não tinha nada a ver com isso. Ló foi viver a vida dele, ele escolheu para onde ele queria ir, ele sabia para onde ele estava indo, e ele foi. Mas a partir do momento que Abraão soube que o sobrinho dele precisava de socorro, tinha uma necessidade, ele foi misericordioso e foi até ele. A palavra fala então que ele levou o seu exército e enfrentou esse rei. Não é qualquer exército, ele enfrentou o exército de um rei. E um princípio muito importante a gente pode trazer daqui já. Além de a gente agir com misericórdia com aqueles que nos procuram,
trazendo o exemplo do credor que a gente falou antes, aquele credor ele foi diante do rei, certo? Então, vamos imaginar que cada um de nós é o rei, alguém vem até nós e nós agimos com misericórdia, ok? Então, a gente precisa fazer isso. Só que o misericordioso é aquele que não só age com misericórdia quando alguém vem até você, mas é aquele que vai atrás para dar misericórdia. O misericordioso é aquele que busca exercer misericórdia, aquele que incentiva e ele vai atrás dos que necessitam de misericórdia, ele vai ao resgate dos que necessitam de misericórdia. Para vocês terem uma ideia, isso é algo que a igreja precisa fazer. É para isso que nós fomos criados. Você não precisa abrir, mas em 1 Pedro 2, 9 e 10, a palavra diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de significa que é para alguma coisa, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A gente precisa entender uma coisa nesse texto. Se nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, nós só somos isso porque nós temos um objetivo. E o objetivo, a palavra fala sobre a fim de, é o quê? Proclamar as virtudes daquele que nos salvou. Nós somos então nação santa, nós somos embaixadores, e agora o nosso dever é proclamar as virtudes. É a gente falar da cultura desse reino, é falar de quem é o nosso rei. Esse é a nossa tarefa. E proclamar é diferente de responder. Quando alguém responde alguma coisa, alguém vem te pergunta alguma coisa e você vai e responde. A pessoa vem até você. Quando você proclama algo, você vai até a pessoa. Você se mexe, você vai ao resgate. A gente precisa entender aqui que a gente tem que parar de pensar que só vem a nós o vosso reino. A gente precisa ir atrás do reino. A gente precisa levar esse reino. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é extremamente importante. Felizmente, a palavra fala que Abraão, ele conseguiu vencer essa batalha e ele salvou Ló e todos os seus prisioneiros, né? Ele recuperou todos os bens, recuperou a família, e a palavra fala que Ló, ele decidiu continuar vivendo em Sodoma. Ele voltou para o mesmo lugar que ele tinha acabado de ser levado prisioneiro. E voltou para a cidade, no caso, né? E a palavra fala que os sodomitas, né, e os cidadãos de Gomorra, eles são citados na Bíblia pelo quanto eles deturpavam, quanto eles transgrediam a lei de Deus. Quando a palavra fala sobre Sodoma e Gomorra e sobre o povo, eles são reconhecidos dessa forma. E eles já eram reconhecidos na época em que Abraão e Ló se separaram. Então, Ló sabia para onde estava indo. Ló sabia, ele escolheu e falou: olha, aqui é mais bonito, é mais legal e tal. Mas tem um povo lá assim e tal. Não, tudo bem, não dá nada, eu vou para lá. Certo? Ele decidiu isso. Ele escolheu essa terra para onde iria, e ele sabia da fama de Sodoma e Gomorra. Só que interessante, gente, vamos parar. Ninguém precisa ficar com raiva de Ló aqui não, tá? Vamos lá, ninguém fica com raiva de Ló. Porque Ló, a palavra fala que ele era um homem temente a Deus. E ele ficava realmente muito incomodado com tudo que acontecia naquela cidade. Porém, mesmo incomodado, mesmo sendo alguém temente a Deus, ele permaneceu ali. Ele decidiu permanecer. No livro de Gênesis 18, 20 a 23, a gente vai ver então um diálogo entre Abraão e Deus, certo? Deus chegava para Abraão, e isso é incrível, a forma como Deus chegava para ele e contava os planos dele. Abraão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o mundo aqui está virado, eu preciso resolver. E aí Deus então estava compartilhando, é versão street essa, né? Claro, né? Deus então compartilhou com Abraão os planos dele, e ele compartilha então que o desejo do coração de Deus era destruir aquela cidade, destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles se tinha multiplicado tanto na terra que chegou a um nível que não tinha mais o que fazer, era a destruição certa para eles. E Abraão, nesse mesmo momento, a palavra fala que ele se lembrou do seu sobrinho Ló, independente, gente, isso é importante, ele se lembrou do seu sobrinho Ló, e a palavra fala que ele intercedeu por Ló. Ele falou: Deus,
Ele chegou a esse ponto e fala: Deus, você vai destruir o justo com o ímpio? Em outras palavras, você vai pesar na mesma balança os dois? Para você isso é igual? Né? Olha a trucada, né, que Abraão deu em Deus. É claro, né, não foi isso que aconteceu, mas ele conversou nessa conversa entre amigos. Ele falou assim: Deus, você não é assim, você vai fazer com que alguém que é justo pereça com os ímpios? Olha o coração de Abraão, gente. Ele está vendo alguém que precisa de misericórdia, que necessita de misericórdia, que toma todas as decisões erradas, que continua permanecendo num lugar que não deveria permanecer, e ainda assim ele se lembra dele. A palavra fala que ele então usa da misericórdia dele, e essa misericórdia que Abraão tem faz com que ele se torne um intercessor. Quando nós somos intercessores, nós somos então, somos misericordiosos. Um coração misericordioso gera intercessores. Intercessores que deixam de lado esse lugar de juiz, que deixam de lado esse lugar de apontar o que o outro fez ou deixou de fazer, independente da dívida. Lembra que Jesus, lá no exemplo do credor incompassível que a gente leu antes ali, ele não interessa para ele o peso da nossa dívida, não interessa o que a gente fez. O que interessa é o amor e a graça que tem para derramar para nós a partir do momento que a gente se entrega a Ele. Então, Abraão tinha o mesmo coração que o coração do rei. Ele pensava como o rei pensava. Independente das escolhas dos outros, independente daquilo que eles falam, que eles decidem fazer, se é bom ou se é ruim, é possível a gente exercer misericórdia sobre a vida das pessoas. E o desfecho dessa história, dessa parte da história pelo menos, é que Deus ouviu o clamor de Abraão, e ele promoveu então o livramento para Ló e para sua família. E o que mexe comigo nessa história, gente, é realmente perceber e nos faz lembrar que o quanto de pessoas estão nessa mesma situação que Ló, que têm tomado decisões erradas, que têm feito escolhas erradas, e estão ali envolvidas, ainda querendo buscar Deus, mas parece que estão envolvidas num lugar que não, sabe, que parece que pressiona eles. E quantos de nós muitas vezes já estivemos neste lugar, ou até estamos hoje? Existem muita gente que está nesse lugar. A questão é o quanto nós vamos entender que nós precisamos levar e suprir essa necessidade. Misericórdia tem a ver com suprir necessidade. Foi isso que Jesus fez por nós. Preste atenção aqui: misericordioso não é só aquele que sente o que falta na vida do outro. Misericordioso não é aquele só que sente a necessidade, porque sentir a necessidade do outro, a gente entra no lugar de empatia, isso é bom. Mas não basta ser empático, a gente precisa promover, a gente precisa suprir o que a pessoa falta. Foi isso que Jesus fez com a gente. Jesus, quando veio, caminhou no nosso meio, ele foi empático, ele sentiu o que a gente sentia. Só que ele não simplesmente falou: legal, pois é, meio tenso, né? Tá, mas bora, partiu, voltou para o céu. Não. Ele supriu aquilo que a gente precisava, aquilo que a gente não tinha condição, o nosso rei supriu. E se o meu rei tem essa característica, por amor ao meu rei, por amor ao reino dele, eu também devo ser assim. Não é só um sentimento, é uma escolha, uma decisão. A gente tem falado aqui que cada vez mais a gente vai dando passos mais altos, a gente vai pisando em degraus, às vezes mais difíceis de pisar, porque o reino de Deus é assim, é uma constante, ele vai afunilando. E a gente precisa entender que o nosso dever, sim, está acima do nosso direito. E, como eu falei, se o nosso rei é desse jeito, cara, a gente precisa ser como é o nosso rei. Não porque a gente é legal, não porque a gente quer ser bacana, porque a gente quer algum tipo de reconhecimento. Não, isso não interessa. Isso, no fogo do Senhor, isso aí queima como palha, isso não é nada. O que importa mesmo é a gente ser como o nosso rei é, ter o coração que o nosso rei tem, um coração totalmente diferente de qualquer outro rei no mundo. Para encerrar, gente, eu quero contar um exemplo de algo que aconteceu na minha vida há uns anos atrás. Uns bons anos atrás, vamos considerar, né? Eu estava indo para a célula, na época, deixa eu ver, acho que eu tinha uns 17, 18 por aí. Eu estava indo para a célula, e na outra igreja ainda que a gente frequentava, e
eu pegava ônibus, né? Então eu fui parar no terminal do Cabral, eu precisava acelerar no Cabral, então eu cheguei no terminal do Cabral, eu estava esperando ali um biarticulado, né? Você que é de fora não conhece o que é biarticulado, né? É um ônibus muito maneiro que a gente tem aqui, vermelhão, procura no Google aí depois. Eu estava esperando na plataforma do biarticulado, né? Sentadinho assim, bem de boa assim, esperando o ônibus e tal, esperando para ir para a célula. Daqui a pouco chega uma pessoa do meu lado e fala assim: ô, me empresta 20 centavos. Mano, se alguém chegar do teu lado e falar, me empresta 20 centavos, cara, já fica esperto. Fica esperto. Aí ele chegou do meu lado e falou: pô, me empresta 20 centavos. Daí eu falei: cara, não tenho, eu só estou com o cartão do ônibus aqui. Aí ele falou assim: então me dá o teu cartão. Eu falei: como assim, cara? Não dá meu cartão, pô. Daí ele falou: não estou pedindo para você. Me dá o teu cartão, me dá a tua carteira, me dá o teu celular, isso aqui é um assalto. E, cara, eu lembro que eu fiquei olhando para ele assim. Cara, de verdade, desse jeito assim, ó. Eu fiquei olhando para ele e perguntei: cara, por que você está fazendo isso? Aí ele olhou para mim e falou: cara, eu não estou aqui para conversar, cara, me dá tua carteira, me dá teu celular. Eu falei: vamos bater um papo. Não. Aí eu falei assim: não, eu sei, eu entendi o que você quer, mas eu quero entender por que você quer isso. O que está acontecendo na sua vida, cara? Por que você está fazendo isso? Aí o cara, aí que o cara me olhou assim, né? Eu falei: ué, qual é que é desse maluco aí, né? Aí ele pegou e eu falei: não, cara, que é o seguinte, cara, você não precisa disso. Você não precisa fazer isso. Daí ele falou: como que eu não preciso? Eu falei: cara, você não precisa, cara. Ele falou: cara, você não conhece a minha história, você não conhece nada sobre mim, o que você está falando? Né? Daí eu vi que ele começou a ficar nervoso, né? Eu falei: vou apanhar aqui no meio do negócio. Vou ser roubado, nem vou apanhar, né? Que delícia, né? Aí ele falou: cara, você não conhece nada de mim? Daí eu falei assim: realmente, eu não conheço, mas eu quero conhecer. Daí ele fez o seguinte: ele pegou, ele estava com uma blusa assim, como se fosse a minha, que estava um pouquinho frio. Aí ele puxou, né, a manga da camisa dele, assim, da blusa dele, e tinha um monte de marca, assim, de furado de agulha. Um monte, assim, um monte. Aí ele pegou e falou para mim, falou: cara, você não sabe nada da minha vida, eu sou aidético, cara. Eu sou aidético, eu não consigo nada na minha vida, eu não consigo construir nada na minha... Eu não consigo construir nada, cara. Eu não tenho nada. A única forma de eu conseguir dinheiro é fazendo isso que eu estou fazendo, cara. Porque eu não consigo trabalho, porque quando eu vou lá, o pessoal vê que eu estou diferente, vê que ele está muito, muito magro, assim, sabe? E aí, eu sou magro, mas tava difícil. E aí, ele falando assim: cara, eu sou aidético, cara, eu não tenho esperança para mais nada, cara. A única coisa que eu sei fazer é roubar, é a única forma que eu consigo pegar dinheiro. Aí eu falei para ele, cara, peraí. Cara, existe esperança para você, cara, você não precisa fazer isso, cara. Cara, naquele momento, de verdade, gente. Naquele momento eu me vi nele, assim, porque ele estava, além da marca da questão da AIDS e tudo mais ali, e essas marcas que tinham, era porque ele fazia o tratamento e tal, essas coisas assim, né? E ele também usava droga, enfim, ele contou um pouco ali do que ele fazia, então ele tinha um envolvimento com droga muito grande. E alguns anos atrás, de eu receber Jesus, de eu conhecer Jesus, eu me era envolvido com droga também, com essas coisas, então, cara, eu me vi nele ali. Eu falei: cara, você não precisa disso, cara, existe uma esperança para você, existe um lugar de transformação de vida. E aí ele falou assim: cara, do que você está falando, mano? E aí, ele estava aqui do meu lado, só que ele estava acompanhado, daí tinha uma menina assim, que estava olhando já de longe, falando: o que está acontecendo, né? Está demorando, né? Aí ela veio e chegou junto aqui também, né? Chegou junto. E aí eu comecei a conversar com ele, conversar com ela também, falou: eu estou falando com ele aqui, tal, que vocês não precisam fazer o que vocês estão fazendo. A guria estava quase endemoniada ali, cara. Daí... Aí estava nervosa demais, o cara estava de boa, já estava, sabe, se soltando mais assim. E eu comecei a conversar com ele, fiquei um tempo, a gente ficou um tempo conversando sobre isso e tal. E eu tentei falar de Jesus para ele, tentei falar de, sabe, que ele tinha esperança, que ele não precisava fazer isso. E aí estava ele, então aqui, tinha uma menina e tinha um outro rapaz lá, estava em 3, estava em legião ali. Aí ele veio, esse outro rapaz veio junto também e falou: o que está acontecendo? Daí eu falei: cara, o negócio é o seguinte,
depois que a gente conversou ali, eu falei, ó, cara, você não precisa fazer isso que você faz, cara, de verdade. Existe um amor para você, cara, existe um amor de Jesus para você. Você precisa receber esse amor, você precisa entender esse amor que transforma as vidas, cara, que transformou a minha vida também. E, cara, no final das contas ali, naquele momento, ele falou para mim, falou, cara, nem quero teu celular mais, cara. Nem quero tua carteira mais e tal. E eu falei, mano, vamos fazer o seguinte então, eu tô indo pra célula, vamos lá comigo. Mano, eu levei os caras pra célula, mano. Que doideira, velho. Aí, beleza. Nossa, mano. Aí, cara, Deus é bom. Aí a gente saiu dali, era tipo uns 2, 3 tubos. Eu falei, cara, vamos na célula e tal. Eu falei, o que é célula? Célula? Eu falei, não, célula. Vamos prender? Eu falei, não, cara, célula é uma reunião que a gente tem entre amigos e tal. A gente conversa sobre a palavra de Deus e tal. Cara, pô, vai ter um lanchinho lá, vocês podem comer. Gente, tem um lanche na célula de vocês, é benção. Aí, tá preparando o caminho aí. Fica a dica. Aí ele falou, meio que se olharam assim. Aí o cara falou, pô, vamos. A menina estava assim, não quero ir e tal. Ele falou, não, vamos lá. Cara, fomos 4 lá para a célula. Cara, cheguei lá como se nada tivesse acontecido, né? Falei, esse aqui é tal pessoa, pá, apresentei lá para a galera. Falei, Márcio, seja bem-vindo. Falei, dale. Ficamos ali na célula, eles ouviram a palavra de Deus ali, que foi compartilhada, né? Ficaram lá batendo palma no louvor, comeram comidinha com a gente, cara, e aceitaram Jesus, mano. E foi massa, porque assim, ó, daí eles, depois que a gente saía do culto, da célula, a gente ia para a igreja, né, que era um pouquinho longe, mas a gente saía com a galera e ia para a igreja. E eu falei, cara, vamos lá com a gente e tal, a gente está indo para a igreja e tal. Cara, em nenhum momento eu falei para ninguém ali sobre que condição a gente se conheceu. Cara, isso não importa. Não importava, importava que eles estavam ali, cara, recebendo o amor de Jesus, que eles precisavam ouvir a palavra, eles necessitavam do amor de Jesus, cara. E eles receberam, cara, isso foi muito massa. E depois que a gente estava terminando, eu falei, cara, vamos para a igreja, a gente vai na igreja ali no Capão da Embuia, na época. Aí ele falou, cara, pô, não consigo e tal, não sei o quê. Daí eu falei para ele, ó, mas espera aí, antes de você ir, então, pega aqui, ó, meu celular. Pega para você. Daí ele falou, tá maluco, cara? Daí eu falei, não, cara, assim, ó, eu sei que você precisa, eu gostaria de poder te ajudar mais, cara, mas eu não consigo, eu não tenho condições, assim, financeiras de poder te ajudar, mas, assim, se para você vai ajudar esse celular, cara, pega, leva para você. Daí eu falei, cara, eu não quero que isso tenha um peso sobre a sua vida, de que você roubou, de que você tirou de alguém, cara, eu tô te dando de presente, cara, faça o que você quiser com ele, cara, e segue a vida. E ele agradeceu e tal, e foi, né, beleza. E depois vou contar agora, vai. Aí, eu ia contar, mas não vou contar. Aí, depois de um tempo, eu trabalhava na época na prefeitura de Curitiba, lá, estagiário na prefeitura. Aí eu tinha 16, eu não tinha 18, é verdade, tinha 16. Aí, ele pegou e eu cheguei lá para trabalhar e tal, e aí chegou o meu chefe, assim, falou, cara, sabe tio mexendo no celular, né? Peraí, vou ensinar. Reclamando, né, cara, isso aqui não funciona, porcaria, não sei o quê. Reclamando, ele falou, não aguento mais celular, pega pra você. Mano, me deu um celular, cara. Topzera, assim, tipo, tinha acabado de comprar. Ele falou, não entendo essa porcaria aqui, me deu. Beleza, mas não era sobre isso que eu ia falar, era só pra vocês entenderem um desfecho, que Deus é bom também, sobre isso. Mas, gente, quando eu conto essa história, algumas pessoas falam assim, meu Deus, como é que você foi falar com o cara? Como é que você conversou ali? Meu Deus do céu, você não ficou com medo e tudo mais? Gente, eu já fui assaltado outras vezes, daí não foi uma história legal, né, como foi essa, e sim, dá medo, dá um monte de coisa, mas eu vou falar para você, naquele momento, gente, eu não senti medo nenhum, cara, medo nenhum. Deu para entender um pouco do que a palavra fala, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A única coisa que eu pensava, eu falava, cara, podia ser eu no lugar desse cara, podia ser eu fazendo, porque por envolver com droga e tal, tinha os amigos e tudo mais, e o destino que alguns amigos tiveram não foi o mesmo que o meu. Alguns, infelizmente, morreram, outros estão perdidos por aí, alguns estão bem, mas, cara, podia ser eu ali. Então, a misericórdia, ela nos ajuda a entrar nesse lugar de intercessor. Intercessor é aquele que se coloca no lugar, que se vê na vida do outro e fala, cara, eu preciso de misericórdia, como se fosse eu.
eu preciso de graça, eu preciso ser ajustado como se fosse eu. Então, gente, isso nos ensina também que, por mais que alguém venha e de repente ofenda a gente, queira o mal da gente, queira fazer o que for, a ação do outro não deve, absolutamente não deve condicionar se a gente vai ser misericordioso ou não. A ação do outro não importa, porque isso não diz respeito do outro, diz respeito a nós, a como nós agimos. Jesus, ele era misericordioso, ele era amoroso, ele fez o que fez por aqueles que cuspiram na cara dele. E ainda assim ele falou: Deus, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, Senhor, eles não têm ideia do que eu estou fazendo por eles. É esse o coração de misericórdia que Jesus está nos ensinando, que ele ensina para os discípulos quando ele se assenta no monte e fala assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus nos ensina coisas bem profundas, gente, e que é só através do Espírito Santo mesmo para a gente poder viver, é só através dele. É o que fala em Lucas 9:23, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Misericórdia tem tudo a ver com negar a si mesmo. Misericórdia é um ato de amor, é um ato de você tirar você do centro e colocar o outro e falar assim: eu quero poder te ajudar, quero suprir aquilo que você não tem com aquilo que eu recebi, para que você possa suprir outros que não têm aquilo que você acabou de receber, e assim vai. Amém, gente?